Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos começar uma nova série de estudo, tá ok? Nós vamos estudar o Evangelho de Lucas. Isso mesmo, nós vamos ler do início ao fim nessa nova série. Hoje a aula vai ser apenas a introdução de Lucas e nós vamos ler todo o Evangelho ao longo do nosso estudo, tá ok? Vamos começar então. A primeira pergunta que nós temos que fazer é: o que é um evangelho, tá ok? Antes de começar a estudar, o que é um evangelho? Bom, evangelho significa boas novas. Isso aí, ou seja, significa umas boas notícias. É a boa notícia que Jesus Cristo traz para o mundo, tá bom? Então, evangelho significa boa notícia. Na Bíblia, nós temos 4 evangelhos. Vocês sabem qual é? Aperta o pause aí nesse vídeo. Escreve aí no comentário quais são os 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, tá bom? Vamos voltar aqui. Bom, os 4 evangelhos que nós temos na Bíblia são Marcos, Mateus, Lucas, que nós vamos estudar, e o Evangelho de João. Esses são os 4 evangelhos que temos na Bíblia. Existem outros evangelhos que nós chamamos de apócrifos. Por que nós chamamos de apócrifos? Porque eles não foram aceitos pela igreja. A igreja acredita que esses evangelhos não foram inspirados por Deus. Já os 4 evangelhos que estão na Bíblia, sim, eles são inspirados por Deus, tá bom? Então, se alguém comentar com vocês que leram alguma coisa em outro evangelho, não acredite. A gente só pode acreditar no evangelho que está na Bíblia, tá bom? Vamos lá. E para que serve um evangelho? Qual o objetivo dele? Bom, a própria Bíblia nos fala para que serve um evangelho. Vamos ler? Olha lá, abra para mim, por favor, em Romanos 1,16. Abram em Romanos 1,16. Olha que Romanos 1,16 fala: eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Olha só, então o evangelho serve para salvar os que creem. Tá bom? Então o objetivo do evangelho é contar a história, contar os ensinamentos e principalmente contar como Jesus nos salva. Esse é o objetivo do evangelho. Isso é para isso que o evangelho serve, tá bom? Vamos continuando. Bom, nós vamos estudar o evangelho de Lucas. Agora, quem foi Lucas? Quem foi Lucas? Bom, Lucas foi um historiador. Ele escreveu o seu evangelho como historiador. Ele pesquisou, ele perguntou para as pessoas se tinha acontecido de verdade, procurou documentos. Ele foi um historiador. Lucas também foi um médico. Ele foi um médico. Tanto é que no Evangelho de Lucas fala com bastante detalhes sobre as doenças que as pessoas são curadas. Os milagres de Jesus, quando Jesus faz um milagre e salva uma pessoa de uma doença, Lucas descreve com detalhe aquela doença, tá bom? Então ele é um médico também. Isso é a própria Bíblia que nos diz, que ele é um médico. A Bíblia também nos diz que ele era um cooperador e companheiro do apóstolo Paulo, tá bom? Então, isso é que a Bíblia fala pra gente sobre Lucas, que ele era médico, que ele era um cooperador e companheiro do apóstolo Paulo. Lucas escreveu, além do Evangelho de Lucas, Lucas também escreveu o livro de Atos. É como se fosse a continuação, a série da Netflix. Primeiro ele fala no Evangelho de Lucas o que estava acontecendo enquanto Jesus estava vivo. Depois que Jesus ressuscita, ele vai falar o que Jesus fez com o Espírito Santo no livro de Atos, tá bom? Então, a obra de Lucas é dividida em 2 partes. Vamos botar a temporada número 1, o Evangelho de Lucas, e a temporada número 2, o livro de Atos. Nós vamos estudar apenas a temporada número 1, que é o Evangelho de Lucas. Bom, e quando Lucas escreveu esse evangelho? Lucas escreveu esse evangelho lá por volta do ano 60. Estava bem próximo ali da ressurreição de Cristo. Os historiadores dizem que Cristo viveu mais ou menos 33 anos, né? Bom, se a contagem começou no ano 0, então o evangelho que foi escrito no ano 60 foram 30 anos apenas depois que Cristo morreu na cruz. Então é um evangelho que as pessoas estavam vivas ainda que viram o fato.
quando Jesus morreu, as pessoas viram o que aconteceu e relataram para Lucas, tá bom? E qual é o objetivo de Lucas? O objetivo de Lucas é mostrar que Jesus é um homem perfeito. Cada evangelho tem um objetivo diferente. Por isso que nós temos 4 evangelhos na Bíblia. Mas o evangelho de Lucas, o objetivo é mostrar que Lucas era um homem perfeito, tá bom? Ele fala com detalhes sobre a vida de Cristo. Ele fala com detalhes do nascimento. Ele fala com detalhes de um monte de coisa que os outros evangelhos não falam. Mas, bom, o principal objetivo de Lucas, que nós vamos ler na introdução de Lucas 1 ao 4, é que todos nós conhecêssemos a verdade, tá? Para que a gente pudesse conhecer toda a verdade. Bom, pessoal, vamos agora para a parte mais importante da nossa aula, que é a leitura do Evangelho. Então, abra a Bíblia de vocês, ligue no celular, tá bom? Vai ser Lucas, versículo 1. Nós vamos ler em sequência todo o Evangelho de Lucas, tá bom? Vamos começar então agora. Lucas, versículo 1. Prezado Teófilo. O Evangelho de Lucas começa assim: prezado Teófilo. Primeira pergunta que nós fazemos é: quem foi Teófilo? Né? Já que Lucas fala prezado Teófilo, quem foi Teófilo? Bom, ninguém sabe ao certo quem foi Teófilo. O que nós sabemos é que Teófilo foi alguém muito importante, ao ponto de Lucas escrever um evangelho para ele, tá bom? E também porque Lucas chama ele de excelentíssimo. Sim, a gente só chama pessoas de excelentíssimo, pessoas que são muito importantes. Repare que no versículo 3, que nós vamos ler ainda, ele fala o seguinte, ó: portanto, excelência, eu estudei com todo cuidado. Quando alguém é chamado de excelência, é porque essa pessoa é importante. Então, nós sabemos que Teófilo foi alguém importante. Vamos continuar. Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Quando ele fala que muitas pessoas se esforçaram para escrever a história, ele está falando de Marcos e Mateus, tá bom? Marcos e Mateus foram escritos primeiros, depois Lucas escreveu o evangelho dele. Por isso mesmo que Lucas é o maior evangelho, porque ele pegou as histórias de Marcos e Mateus e investigou, viu se era verdade, e provavelmente nessa investigação ele descobriu novas histórias e colocou no evangelho dele. Então Lucas é o maior evangelho de todos, entre Marcos, Mateus e Lucas, porque ele foi escrito depois, tá bom? Vamos continuar. Vamos para o versículo número 2. Elas escreveram o que foi contada por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do evangelho. Esse versículo 2 é muito, muito importante, por causa de uma palavra. Por causa de qual palavra? Por causa da palavra viram. Muitas pessoas, vocês vão enfrentar isso na escola e durante a vida toda de vocês, vão querer falar que o evangelho é mentira. Vão querer falar que a Bíblia, de forma geral, é mentira, tá bom? Mas olha que interessante, no evangelho de Lucas, ele está falando que as pessoas viram isso acontecer. Então elas viram Jesus andar sobre as águas, elas viram Jesus multiplicar os peixes. Então não é uma história do Saci Pererê que nunca ninguém viu acontecer, tá bom? Nos anos 60, como a gente comentou que foi escrito, quando foi escrito isso, as pessoas que viram estavam vivas. Se fosse mentira, era fácil alguém falar que não, isso aí é história, aquele cara inventou. Era fácil desmentir, mas não foi desmentido. Até hoje essas histórias vivem, tá bom? Porque são verdades. Vamos continuar com a nossa leitura. Vamos agora para o versículo número 3, tá bom? Portanto, excelência, eu estudei com todo o cuidado, tá vendo? Ele fez um estudo, ele só não procurou no Google, não. Ele fez uma investigação, tá bom? Ele perguntou para cada pessoa, leu documentos para ver se o que estava sendo relatado era verdade ou não. Então, olha lá. Portanto, excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor. Agora o versículo 4 e o versículo mais importante, na minha opinião, desses 4.
Por que eu acho ele mais importante? Porque ele fala pra gente para que foi escrito esse evangelho. Olha para que foi escrito. Versículo 4. A fim de que o Senhor está falando de Teófilo, né? Pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Então, o evangelho de Lucas é toda a verdade do que foi ensinado para Teófilo. E como Teófilo descobriu toda a verdade, nós temos acesso a esse documento que está na Bíblia, e nós também vamos descobrir toda a verdade, o que aconteceu com Jesus Cristo, lendo o Evangelho de Lucas. Tá bom? Obrigado, pessoal.